vai repetir de ano. Você vai dançar nessa. Isso vai ser um horror. Quase é um vaticínio, né? E nesse sentido, não tem necessidade, né? Parece um pouco teu conterrâneo, mas de Alegrete, o Mário Quintana. Em 86, quando você era criança, ele lançou um livro... Eu tinha 10 anos. 10 anos, né? Ele lançou um livro de poemas chamado Baú de Espantos. O título é genial. Isso me dá uma raiva imensa, porque eu não pensei num livro com esse título, né? E Baú de Espantos. São os dois livros que te deram da Jane Fonda... Da Jane Fonda. A Jane Fonda me deu chateação comigo, pela minha tolice. Pelo preconceito. Em relação a título, sim, claro. Mário Quintana com Baú de Espantos. Melhor que isso, só o Pedro Nava, o mineiro, lá de Juiz de Fora, com Baú de Ossos, que é um livro de memória. Bom. Né, que é um livro, ele é um memorialista estupendo, além de médico também muito bom. Né? Então, Baú de Espantos, eu acho que, vez ou outra, a gente tem que partilhar com as pessoas com as quais a gente convive a possibilidade de ter ali a abertura do seu baú de espantos. Você está falando da questão da biografia e de o que deixaram essas figuras, né? Você pensa, Cortella, no possível legado que você deixa? Claro, no outro dia me perguntava numa conversa, né, se eu projetei, né, na minha carreira, no sentido de ser alguém que entrou para a docência, foi para a filosofia e que um dia eu imaginaria que poderia até me tornar pop. Né? Afinal de contas, você ser pop. Muito pop. Ser pop com filosofia é algo que até poderia se imaginar que poderia sê-lo de algum modo. Mas como professor, né, era uma coisa um pouco estranha. E eu disse o seguinte, nunca eu projetei, coloquei como um plano programado, né, de atividades. O que eu fiz foi colocar para mim um princípio, de que eu deveria ser o melhor naquilo que eu fizesse. Não melhor do que você, mas o meu melhor. Isto é, o melhor Cortella na docência, na família, teria que vir à tona. Nesse sentido, né, quando se imagina que eu quero deixar um legado, eu gosto. Eu tenho um livro que eu aprecio muito, com um título, esse eu gostei, né, do título que eu mesmo dei, que é Viver em Paz para Morrer em Paz. Muito melhor que Baú de Ossos. Muito melhor. Vou te dar esse. Melhor é Paulo Bonfim, que tem um livro chamado Colecionador de Minutos. É bom esse também. Colecionador de Minutos. Não, qual era o primeiro? Qual era o do Mário Quintana? O Mário Quintana era muito bom. Calma aí. Qual que era? Não é o Colecionador de Ossos. Qual é que é o de antes? Do quê? Baú de Espantos? Baú de Espantos é muito bom. Não, Baú de Espantos é coisa de gênio. Esse é bom. Coisa de gênio. Né? E o grande Mário Quintana, que aliás foi meu grande inspirador em várias coisas. 3 dos meus livros foram inspirados nele, porque ele lançou em 1973, e aí você não tinha nascido. Não. Eu estava no primeiro ano da universidade, fazendo filosofia. Ele lançou um livro que eram as colunas dele, né, no jornal que ele publicava em Porto Alegre, e o livro se chama Caderno H, que é sobre filosofia do cotidiano. E aí eu acabei um dia fazendo. Aí voltando ao teu ponto anterior, né, penso eu no legado, no livro Viver em Paz para Morrer em Paz, eu tenho um subtítulo no livro que é Se você não existisse, que falta faria? Que é uma coisa a não ser, deve ser pensada... Infelizmente eu penso nisso um pouco demais. Não deve ser pensado em excesso, tem que ser pensado com moderação, jamais após beber alguma coisa, nunca em estado de tristeza, mas deve ser pensado vez ou outra. E eu sempre digo que se eu não existisse, eu quero fazer falta. Né? Eu quero fazer falta, esse é o meu legado. Eu quero que no dia que eu me for, que diga assim, poxa, o Cortella faz falta, ele podia estar aqui com a gente, nessa situação, nessa circunstância, como professor, como pai, como marido, como cidadão, como profissional, como amigo. Então, esse é o sentido. Boa. O Mário Quintana, que nós citamos, mandou escrever no túmulo dele, eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Isso aparece, eu cito isso nesse livro, Viver em Paz para Morrer em Paz, porque ele morreu, o Mário Quintana, na mesma semana que o Ayrton Senna, né? Morreu no dia 5 de maio de 1994. O Senna morreu domingo e o Quintana na quinta-feira. Né? E claro... Ofuscou um pouco a morte do